Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal prende funcionários públicos na Operação Carne Fraca, que investiga a corrupção em grandes frigoríficos. A Friboi, Swift, Seara, Perdigão, Sadia, entre outras marcas conhecidas, foram alvo da operação da Polícia Federal. As empresas são investigadas até por adulterar e maquiar produtos vencidos. A investigação revelou ainda indícios de que PP e o PMDB estão envolvidos no esquema. E o nome do ministro da Justiça, Osmar Serralho, do PMDB, foi citado. Ele nega qualquer irregularidade. Com exclusividade ao Jornal da Gazeta, edição das 10, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirma que este caso pode prejudicar a imagem do país lá fora. Justiça Federal concede prisão domiciliar a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O juiz alegou que os filhos menores do casal não podem ser privados simultaneamente do convívio dos pais. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje. Vamos falar sobre um assunto que fez muito barulho essa semana, a reforma da Previdência. Saiba exatamente o que muda na nova proposta do governo. Confira dicas para eliminar pulgas e carrapatos do seu pet. Tem a presença do cantor Léo Maia, este moleque que eu chamo de sobrinho, que é filho do saudoso Tim Maia, trazendo para o nosso palco o melhor do soul. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Vamos dizer, aniversário, seria isso, da morte do Tim, e ele faz jus ao nome do pai. Imperdível, todo seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Eu vou morrer de saudade. Polícia Federal prende ao menos 20 funcionários públicos acusados de liberar venda ilegal de carnes. O esquema era chefiado por funcionários do Ministério da Agricultura. De acordo com a investigação, produtos químicos maquiavam o cheiro da carne vencida. Grandes empresas e pequenos frigoríficos foram alvos da operação. A operação envolveu 1.100 agentes da Polícia Federal e é considerada a maior já realizada até agora na história da instituição. 309 mandados judiciais foram cumpridos, sendo 38 deles de prisão. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Marco Josegrey da Silva, da 14ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, e foram cumpridas em 6 estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás, e no Distrito Federal. A investigação que resultou na Operação Carne Fraca já vinha sendo feita há quase 2 anos e aponta que frigoríficos exerciam influência direta no Ministério da Agricultura para escolher servidores que iriam fazer a fiscalização nas empresas.
por meio de pagamento de vantagens indevidas. Estão na mira das investigações alguns dos principais frigoríficos do país, entre eles a JBS, das marcas Friboi, Seara e Swift, e o grupo BRF Foods, da marca Sadia e Perdigão. A Justiça do Paraná determinou o bloqueio de R$ 1 bilhão das empresas investigadas. A JBS é alvo de outras investigações pelo país. O presidente do grupo, Joesley Batista, é investigado. No ano passado, a Justiça chegou a determinar o afastamento dele à frente do grupo. Além de pagamento de propina para fiscais agropecuários, a investigação revelou também que alguns frigoríficos vendiam até carne estragada e faziam a reembalagem de produtos vencidos. Eles usam ácidos, outros elementos químicos que são proibidos por lei ou em quantidades muito superiores às admitidas por lei para poder maquiar o aspecto físico do alimento, porque se utilizado na quantidade que usam, o alimento fica com uma péssima coloração, com cheiro, então usam determinados produtos, cancerígenos até, em alguns casos, para poder maquiar as características físicas do produto estragado. Causava uma certa revolta, usar a cabeça de porco, animal morto, de tempos, esse animal morto de tempos, com carne estragada, tudo para poder fazer esse tipo de produto, principalmente esses derivados, como salsicha, linguiça. Ainda segundo a Polícia Federal, até merenda escolar teve carne adulterada. Inclusive, há uma dessas empresas investigadas que fornecia alimento, merenda escolar, para o estado do Paraná, que não havia composição de carne dentro da substância. Eles trocavam a carne por proteína de soja. Em nota, a JBS disse que atua em absoluto cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e à comercialização dos alimentos. A BRF Foods esclarece que possui rigorosos processos e controles e que não compactua com práticas ilícitas. A investigação revelou ainda indícios de que o PP e o PMDB estão envolvidos no esquema. Segundo a Polícia Federal, os agentes públicos usavam seu poder de fiscalização para facilitar a fabricação de alimentos adulterados e emitiam certificados sanitários sem qualquer análise dos produtos. O delegado da Polícia Federal, Maurício Moscardi Grillo, um dos comandantes da Operação Carne Fraca, disse que há indícios claros de que parte do dinheiro da propina ia para partidos políticos, como o PP e o PMDB. A Polícia Federal afirma que não conseguiu descobrir ainda o tamanho da propina distribuída, mas acredita que era muito dinheiro. A gente não consegue nem detectar exatamente quanto de propina entrava. Dá para perceber que algumas pessoas, que eram as mais fortes no sentido da corrupção, recebiam um valor alto, né? Até pelo valor patrimonial que essas pessoas adquiriram ao longo da vida. Então, possuem muitas empresas, possuem muitos negócios, tem fiscais que declaram ter em casa R$400 mil em espécie. E também não fica caracterizado para a gente para qual política especificamente ia todo o dinheiro, né? O PMDB informou que desconhece o teor da investigação. O PP disse que o partido apoia minuciosa investigação e o rápido esclarecimento dos fatos. Entre os alvos da Operação Carne Fraca está o frigorífico Pecim Agroindustrial, que fica em Curitiba e é dono da marca Italy Alimentos. Segundo a Polícia Federal, o grupo é responsável por uma das fraudes mais graves detectadas pelos investigadores. Uma das provas coletadas pela Polícia Federal contra a Pecim é um diálogo entre Idair Antônio Pecim, dona do frigorífico, e a mulher e sócia dele, Nair Klein Pecim. Na conversa gravada pela Polícia Federal em março do ano passado, o casal discute a utilização de carne de cabeça de porco na fabricação de linguiças, o que é proibido por lei. Você ligou? Sim, eu liguei. Sabe aquele lá em cima, lá da Sancherê? Ele quer te mandar 2 mil quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça? Carne de cabeça de porco, eu sei o que é. Ele vendia 5, mas ele deixa 4,80 para você conhecer. Para ficar carga. Tá bom, mas vamos usar no quê? Não sei. Aí que vem a pergunta, né? Vamos usar na calabresa, mas aí é massa fina, A calabresa já está saturada de massa fina.
É pura massa fina. Tá. Vamos botar no quê? Não pegar então. Manda vir 2.000 quilos, botamos na linguiça, bem frescal, moída fina. Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça. Tá, seria só 2.000 quilos para fechar a carga. Pois na outra vez dá para pegar um pouco de toucinho. Mas por enquanto ainda tem toucinho. O toucinho, a primeira coisa tem que ver que tipo de toucinho que ele tem. Sim. E dessa vez pega 2.000 quilos de cabeça, então? Pega. Vamos fazer o quê? Só que, na verdade, se é usar no quê? Vai ter que enfiar um pouco de linguiça, deixa. Em Jaraguá tem 1.000 quilos de sangria. Essa serve para quê? Para calabresa. Só para calabresa. Tá bom, tá. O Jornal da Gazeta entrou em contato por telefone com a Pecim Agroindustrial. Os sócios Idair Antônio Picim e Nair Klein Picim não vão se pronunciar sobre as investigações. Osmar Serralho, do PMDB e atual ministro da Justiça, é citado na investigação da Operação Carne Fraca. Serralho teve uma conversa interceptada pela Justiça. A ligação aconteceu em fevereiro do ano passado. Na época, ele era deputado federal pelo PMDB do Paraná. Na conversa, ele chama de grande chefe um dos líderes do suposto esquema, o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Daniel Gonçalves Filho. Ele ligou para o fiscal para obter informações sobre o frigorífico Larissa, de Iporã, no Paraná, de propriedade de Paulo Rogério Espósito. O áudio da conversa não foi divulgado, apenas a sua transcrição. Serralho comenta que o cara que está fiscalizando lá apavorou o Paulo lá, disse que hoje vai fechar aquele frigorífico, botou a boca, deixou o Paulo apavorado. E questionou Daniel Gonçalves Filho, mas para fechar tem um rito, não tem? Sei lá, como que funciona um negócio desse? Segundo a Polícia Federal, Gonçalves Filho, então, entra em contato com o fiscal da área para obter informações sobre o tema. A servidora diz que não há nada de errado no frigorífico e o chefe repassa, na sequência, a informação a Serralho. Espósito foi candidato a deputado federal em São Paulo pelo PPS em 2010. Ele é um dos investigados na operação sob suspeita de pagar propina a fiscais para evitar autuações. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva hoje. O juiz Marcos Josegrey Silva, assim como a Polícia Federal e o Ministério Público, entenderam que não havia indícios suficientes que apontem o cometimento de crime por Serralho. No entanto, as informações vão ser enviadas à Procuradoria-Geral da República devido ao foro privilegiado do ministro. Em evento no Rio Grande do Sul, Osmar Serralho negou qualquer irregularidade. Ele assumiu o Ministério da Justiça no começo do mês com a nomeação de Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no STF. É um telefonema como se eu desse um telefonema para alguém que amanhã essa pessoa merece uma investigação e que, da minha parte, não houve nenhum comprometimento. Por telefone, agora há pouco, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Gazeta, edição das 10, e afirmou que o caso investigado na Operação Carne Fraca é isolado, mas não deixa de macular a imagem do Brasil no exterior e para o consumidor interno. Segundo o ministro, na segunda-feira será feito um pente fino em todos os processos comandados pelo Ministério da Agricultura. O governo tem a determinação de esclarecer muito rapidamente esse assunto. Nós temos que ser absolutamente transparentes no processo, separar aquilo que está errado, corrigir e fazer uma verificação em todo o nosso sistema de fiscalização. Eu tenho a certeza de que é um assunto isolado. Nós temos mais de 11 mil funcionários no Brasil inteiro e temos 33 funcionários envolvidos nesse processo. Portanto, é um número menor, mas que não deixa de macular a imagem do Brasil fora e também a preocupação do consumidor interno, já que o Ministério da Agricultura é o órgão que fiscaliza e tem a obrigação de fiscalizar. Eu fico extremamente preocupado com tudo que está acontecendo, mas garanto ao consumidor brasileiro de que o Ministério tomará todas as medidas necessárias para minimizar e acabar com esse processo que hoje foi levantado nessa operação pela Polícia Federal. As medidas que nós tomamos é o imediato afastamento de todos os servidores citados nesse processo e abertura de sindicâncias para que eles possam responder e nós possamos criar a condição de tirá-los do serviço público a bem do serviço público.
Sim, conversei com o presidente Michel Temer na parte da manhã, expliquei a ele o que estava acontecendo, os limites dessa operação, e o presidente também se mostrou muito preocupado com a imagem do país, fora a preocupação com o consumidor nosso, já que nós temos a obrigação constitucional de ser o fiscalizador desse processo. Eu tranquilizei o presidente de que isso é um assunto que deve estar resolvido. Na segunda-feira nós vamos fazer um pente fino em todos os nossos processos e vamos, como disse antes, deixar com que a população fique a par de tudo o que acontece. Nós não vamos esconder absolutamente nada e vamos penalizar aqueles que são membros dessa quadrilha que tanto mal cometeram ao Brasil nesse processo. E o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, anunciou hoje que 33 servidores da pasta foram afastados por envolvimento no esquema investigado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O escândalo da Operação Carne Fraca afetou os papéis das empresas frigoríficas que operam na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações da BRF, controladora da Sadia e Perdigão, marcas envolvidas na operação, caíram mais de 10% hoje. Os papéis da JBS, dona da Seara e da Friboi, tiveram queda de mais de 7%. Além da reação do mercado financeiro, a União Europeia pediu uma reunião de emergência com o governo brasileiro para esclarecer como as investigações da polícia afetam as vendas de carne brasileira no exterior. De acordo com a Associação Brasileira de Carne Bovina, o país exportou no ano passado mais de 1.400.000 toneladas de carne bovina, um número que praticamente não mudou em relação ao ano anterior, mas que manteve o país como o maior exportador mundial do produto. Já em faturamento, o setor teve um desempenho de 5 bilhões e 500 milhões de dólares em 2016, contra 5,6 bilhões no ano anterior. Para este ano, a estimativa é de crescimento, com uma projeção de 6 bilhões de dólares. O maior comprador de carne brasileira no ano passado foi Hong Kong, com mais de 180.000 toneladas. Em seguida ficaram China, Egito, Rússia e Irã. A maior parte da carne que sai daqui é in natura, 77%. Apesar da posição de destaque do Brasil no mercado internacional, o consumo vem caindo ano a ano como reflexo da crise. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o brasileiro consumiu em média 36,12 quilos de carne no ano passado, uma queda de 3,5%. É um dos menores percentuais da América Latina. No Uruguai, por exemplo, esse número é de 80 quilos de carne por habitante. O representante comercial da União Europeia aqui no Brasil solicitou uma reunião de emergência ao governo brasileiro para tratar do assunto. O encontro deve ser nos próximos dias e foi confirmado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na Bolsa de Valores de São Paulo, as ações das duas maiores empresas citadas nas denúncias despencaram hoje. Os papéis da BRF caíram 7,25%. Já os da JBS caíram 10,59%. Para este economista da FEComércio, é preciso apurar a fundo para verificar os possíveis impactos sanitários dos problemas mencionados, mas que as denúncias podem afetar as exportações brasileiras. A carne exportada pelo Brasil ela passa por duas inspeções. A nacional, então, ainda que supondo que haja alguma irregularidade, essa carne vai passar novamente por uma inspeção no país destino. Claro que esses produtores internacionais que concorrem com a gente vão pedir para os seus governos um cuidado maior, vão criar mais restrições. No curto prazo, o dano interno e externo, infelizmente, haverá algum dano interno e externo ao consumo de carnes. E aqui no Brasil, lógico que os consumidores receberam com perplexidade a notícia de que os frigoríficos mais famosos do país adulteravam a carne. E de acordo com as investigações, os envolvidos nas irregularidades usavam até produtos químicos para disfarçar o cheiro da carne vencida. Para o consumidor, ainda atordoado, a notícia foi como um soco no estômago. A gente fica chocada, né? Porque a gente consome carne, frango todo dia. E aí os nossos filhos também. E aí você olha isso, você não tem mais para onde fugir, onde que a gente vai comprar carne, né? Vai ter que começar a cortar a própria vaca para ver se é de verdade. É uma questão das autoridades, né? Se você vai comer, você tem que ter alguém para fiscalizar.
frigoríficos usavam produtos químicos proibidos para maquiar a condição da carne, vencida e até mesmo estragada. A Polícia Federal encontrou carne adulterada em gôndolas de supermercados e nos açougues. Rodrigo diz que já aconteceu de ter de devolver carne suspeita. Eu já cheguei a ter que ir em supermercados grandes, né, devolver carnes, porque ao momento que eu abri o pacote estava com um cheiro muito forte. Era muito vermelha, fugia ao normal. Um dos fiscais do Ministério da Agricultura, preso na operação de hoje, foi flagrado quando reclamava para um colega sobre a qualidade da carne que recebia como propina do frigorífico Pecim, no Paraná, que ele inspecionava. Na gravação feita pela Polícia Federal, Tarcísio Freitas diz que deu peito de frango defumado para o vizinho e para a cunhada, porque não teria tido coragem de comer a carne, que descreve como uma massa avermelhada. Em São Paulo, comerciantes que também foram enganados temem agora queda nas vendas. O gerente desse açougue, que preferiu não gravar, disse que esta tarde muitos clientes já comentaram sobre o escândalo, que, segundo ele, pode fazer o consumo de carne diminuir. O que tem aqui na frente é o que a gente consome e são as marcas que fizeram esse escândalo, né? Então, realmente eu não sei, não tem para onde fugir. Justiça Federal concede prisão domiciliar a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O juiz concedeu o benefício alegando que os filhos do casal, um de 10 e outro de 14 anos, não podem ser privados simultaneamente do convívio com os pais. Adriana Anselmo está detida em Bangu desde dezembro. Ela foi presa na Operação Calicut, suspeita de lavar dinheiro e ser beneficiária do esquema de corrupção comandado pelo marido, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso. De acordo com os advogados de Adriana, ela deve voltar para o apartamento onde vivia no Leblon, mas o imóvel não poderá mais ter linha telefônica e acesso à internet. A defesa da ex-primeira-dama também descarta que ela vá fazer delação premiada. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. De acordo com o Banco Mundial, a população total de imigrantes pelo mundo em 2015 era de 243 milhões de pessoas. Suas remessas de dinheiro para as famílias nos países de origem atingiram 580 bilhões de dólares. É mais do que muito PIB nacional. É claro que por trás desses números há muito mais drama, sacrifício, solidão e sofrimento do que glamour e sucesso. Este é o tema do documentário Por um Punhado de Dólares, Os Novos Emigrados, de Leonardo Dourado, que acaba de estrear em São Paulo, Rio e Brasília, depois de passar por festivais como o É Tudo Verdade. Dourado, que se apropriou do título do mais famoso espaguete western de Sérgio Leone, filmou no Brasil, Alemanha, Japão, México, Estados Unidos e Gâmbia. Um bom retrato sobre esta grande tragédia contemporânea. Estranhos.com é o título que a peça de Laura Eason, roteirista da série House of Cards, ganhou para sua montagem brasileira, que estreia hoje no Teatro Vivo. Sex with Strangers, título original, foi sucesso off-Broadway em Nova York e mais em Sydney e Buenos Aires. Deborah Evelyn e Johnny Massaro vivem o improvável casal da trama. Ela é uma intelectual madura e desconectada e ele um jovem blogueiro que fez fama narrando aventuras sexuais. Encena a natureza complexa da identidade na era digital, mais atual e impossível. Tradução de Sérgio Flaxman e direção de Emílio de Mello. Nas artes visuais, destaque para a Galeria Luiz Estrina, que abriu uma grande mostra do chileno Alfredo Jaar, radicado em Nova York. Jaar é um nome importante do circuito internacional e sua arte é sempre política. Uma das obras que apresenta agora é uma imensa série de capas da extinta revista americana Life, que prova que ela pouco se interessou pela África em seus mais de 60 anos de existência. Luiz Estrina também apresenta a instalação Solo Roca, de Tiago Honório, e um filme do catalão Antoni Muntadas, que faz uma viagem noturna e surpreendente pelos canais de Veneza. Boa noite.
Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Tchau, Gabriel. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Vono Todo Seu. Até logo. Tudo sobre a rodada do Paulistão você confere no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.